let's start one more English class. Ok? Então, oitavo ano, vejam só. A gente vem trabalhando aí o uso do prefix e o suffix. A gente vai continuar trabalhando isso nessa aula, tá? Então, o que é que eu trouxe hoje para vocês? English Language Roots. Então, vocês lembram lá que roots são as bases, certo? A gente já falou um pouquinho em sala, falei um pouquinho nas aulas anteriores, né, nas videoaulas anteriores. Então, vocês já sabem que root significa base. Então, a gente tem aí algumas bases, mas hoje a gente vai dar uma olhada em alguns prefixos, sufixos ou bases que existem com significado já pré-definido. Como assim, teacher? São sufixos, prefixos, são palavras, né? A gente já sabe aí que o prefixo e o sufixo são conjuntinhos de letras. Então, a gente vai trazer alguns que já têm um significado pronto. For example, vamos lá. Para a gente entrar aqui, vamos entrar novamente no prefix, suffix, o que é prefix e suffix? Então, eu já comentei, né? Vou reforçar aqui com vocês que prefix e sufix, né? O prefixo e o sufixo são um conjunto. Olha só, são um conjunto de letras que atuam. Não, vou mudar esse atua e vou colocar que tem como objetivo, tá, gente? São um conjunto de letras que atuam, que tem como objetivo dar um novo significado a uma palavra. Olha só. Então, a definição é grandinha, né? Mas é facinho de compreender. Então, ó, o que é prefixo e sufixo, gente? Prefixo e sufixo são um conjunto de letras que tem como objetivo dar um novo significado para uma palavra. Então, é quando eu pego algumas letrinhas e junto numa palavra que já existe e transformo ela em outra palavra. Então, eu dou um novo significado. Que significado é esse? Então, eu estou cansada aqui já de usar esse mesmo exemplo, mas é um exemplo muito bom para a gente entender o uso do prefixo e do sufixo. Então, eu tenho aqui a minha base, que já existe, que é o have. E eu tenho uma palavra original, que é have, que dá origem às outras palavras que vão surgir depois. Tenho minha base, que vem até o P. E aí, eu acrescento essas duas letrinhas, ó, esse conjunto de letras. Já não tem mais o mesmo significado. É um outro significado, é uma outra palavra. Então, é isso que o prefixo e que o sufixo faz. Eu adiciono uma nova letra e mudo a palavra e deixo ela com um novo significado, tá? O que era feliz agora é infeliz. Mudei. Alright? Então, já que temos isso aqui, vamos dar uma olhada em alguns prefixos e sufixos que já existem, né? E que formam, já tem um significado pronto. Então, vejam só. Aqui no começo, ó, eu tenho o primeiro prefixo de a, AC, AD, AF, AG, AL, AN, AP, AS, AI. Então, o que é que isso quer dizer, gente? Pode significar próximo, em adição, por exemplo, eu tenho a palavra, let me see, eu tenho o adverb. O adverb
ele é uma palavra que possui um prefixo. Que prefixo é esse, gente? AD. Por quê? Porque a palavra original é verbo. Então, eu acrescentei o sufixo adverb e estou dando um novo sentido, que é um de adição, ó. Addition. Já não é mais um verbo. Quando eu falo advérbio, eu estou querendo dizer outra coisa. Advérbio, vocês lembram? Vocês viram isso em português, gente? Que advérbio é uma característica do verbo. É quando eu uso, adjetivo é algo que eu uso para descrever pessoas, substantivos, e advérbio é o que eu uso para descrever verbo. Então, é uma adição que eu dou para o verbo. Aqui, ó, in addition. Continuando, eu tenho a e an, que pode significar sem. Uma coisa que não é, uma coisa que está sem. Example. Eu tenho aqui, let me see, apolitical. Essa é boa. Apolitical é um prefixo, gente. Apolitical não. A é um prefixo. Esse a aqui sozinho, ele é um prefixo, porque a palavra original é political. Political é uma pessoa política. Tipo, uma pessoa que está ali por dentro da política. Apolitical é o contrário. É uma coisa, ó, é o not. Without é uma pessoa que não está por dentro da política. É uma pessoa que está de fora. Então ela está, ó, ela não tem aquela relação com a palavra. Então esse prefixo a, ele significa isso. Então sempre que eu jogo um a em uma palavra, é alguém que está, é uma indiferença, é alguém que está indiferente àquele assunto. Então o political é aquela pessoa por dentro. Apolítico é aquela pessoa que está por fora, que não é política de jeito nenhum. Ok. Temos aqui mais exemplos. AB, ABS. Away, off. É uma coisa que está longe. Exemplo. Eu tenho essa palavra send, que tem um significado, que significa enviar. Quando eu adiciono a palavra o prefixo ab, que se transforma em absent, significa ausência. É uma pessoa que não está, que está longe, ela está ausente. Absent. Eu tenho também o able ou able, que é quando eu quero transformar uma coisa num adjective. Exemplo, eu tenho aqui, é quando eu quero dizer que alguma coisa vale a pena, uma habilidade. Então, eu tenho aqui o incredible. Pronto. Eu tenho a palavra believe. Pronto, believe é uma palavra boa. Believe. Acreditar é um verbo. Se eu adiciono esse sufixo able, believable, já não é mais acreditar, é acreditável. É algo acreditável. Então eu transformei aí, eu joguei um sufixo de adjective. Next. Então tem um sufixo bore, que pode estar relacionado a peso, pressão. Eu tenho be, que pode estar, ele já tem um pouco mais de significado, pode ser uma coisa ligada, uma coisa em volta, uma coisa em cima, uma causa, então um efeito. Belly, war, né? Coisas relacionadas à guerra. Então sempre que eu tenho essa base, esse belly, o belly ele entra como uma base, gente. Então sempre que eu tenho uma palavra que tem essa base de belly, é algo que está relacionado à guerra. Ó, rebellion, né? Rebelião. Então vejam, observem bem. Bene é algo que está relacionado a coisas boas, coisas gentis, coisas positivas. Então olha só, tudo que tem esse prefixo bene é algo puxado para o bom. Então benefactor, beneficial, benevolent, benediction, beneficiary, benefit.
benefit. Então, olha só, tudo que tem o bene, né, que tem esse prefixo, é algo bom, algo positivo, algo legal, gentil. Be or bind, algo duplo, 2. Example, biped, né? Bifurcate, biweekly, bivolve, biannual. Então, tudo que tem esse prefixo de bi ou de bind é uma coisa dupla, de duas, ok? Próximo. Cad, cap, cas, sieve, sept, cap, seed and sieve. Então, são coisas para segurar. Então, deceive, receive, receber. Capable é algo que é alguma coisa que é capaz. What else? Concept, né? É o conceito de algo, você conceber algo, na verdade. Cad and cas, algo que está relacionado a cair, queda. Cadence, cascade, cade, procession, calor, heat. Então, coisas relacionadas a calor, esquentar, aquecer. Calorie, caloric, calorimeter, kept. Então, head, coisas relacionadas à cabeça. Então, decapitate, capital, captain, caption. Esse é um prefixo bem legal, esse do kept. Então, sempre que você vê o kept em alguma palavra, está relacionado à cabeça. Como assim cabeça? Liderança, coisas no topo. Então, eu tenho decapitar, cabeça. Capital, capital. A capital de um lugar é a cabeça, é o lugar mais importante, né, gente? A capital de um estado, uma cidade, de um país, uma cidade não, de um país. Então, eu tenho o kept, esse prefixo e essa base eu uso para falar de coisas importantes, do topo, da cabeça de algo. Captain, o capitão. Capitão é a pessoa mais importante. Então, vejam como os prefixos e os sufixos, eles têm um sentido já fixo pra gente. Tenho aqui de, que pode ser de, embaixo, longe, para fazer o oposto. Então, eu tenho avoid, eu tenho devoid, que é o oposto. Então, avoid, evitar. Devoid é o oposto de evitar. Então, geralmente, quando eu uso esse prefixo de, é algo oposto, tá? Então, vamos lá. Dick, dica, significa 10. Do mesmo jeito que o be significa two, o dec significa 10, né? Então, decimal, decade, decalogue, decimate, decathlon. Então, coisas relacionadas ao 10, gente. Mais um aqui. Deck and dine, algo que cabe, algo que é apropriado. Então, decent, decorate, dignity, div, God. Então, essa é boa também, é um prefixo bom. Quando você vê prefixo e sufixo que envolvam o they or div, está relacionado à religião, a Deus. Então, por exemplo, divinity, divine, deity, divination, defy. Então, são coisas relacionadas a Deus, tá? Então, sempre que você olha e vê uma palavra que tem esse prefixozinho aqui, saiba que é algo voltado para Deus, é algo que está dando, é a origem da palavra Deus, ok? Então, ó, divine, divino. E not missing out fully away in computer word network related. O sentido mais legal que eu acho desse prefixo i, gente, é o do network related. Por quê? Tudo que esse sufixo, sempre que a gente tem uma palavra e a gente encaixa um i, né? Esse prefixo é algo, não sempre, né? Porque a gente tem vários sentidos aqui para ele. Mas
Quando eu coloco i, geralmente a gente está tendo bastante isso, que a gente está transformando numa coisa relacionada à internet, à tecnologia. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho mail, que significa carta. Se eu coloco o prefixo i, é uma carta eletrônica, é o e-mail que a gente conhece, né? A palavra e-mail. Eu tenho um livro, normal, livro físico. Mas hoje em dia a gente tem o Kindle, né? O famoso Kindle. E o Kindle é o que, gente? É um e-book. Então, adiciono o prefixo i e transformei em livro eletrônico. Tem também aí uma onda de e-boy, e-girl, que vocês estão usando bastante. Então, vejam só. Isso aqui, gente, é um exemplo de prefixo. Porque essa palavra já existe. Boy e girl. Porém, quando você bota um e-boy, e-girl, quando você adiciona essa vogal aqui, você está dando um novo significado para essa palavra, tá? Então, olha só, o mesmo prefixo, esse prefixo é. Então, você, adicionou e transformou numa nova palavra. Já não quer mais dizer garoto nem garota, quer dizer outra coisa. Here, to is, e-se, out of, outside. Então, quando eu uso o prefixo EC, eu estou falando de algo que está fora, algo que é externo. Então, eclipse, eclectic, ecstasy. Então, a gente está falando de coisas foras, tá? Eco, coisas ecológicas, gente. Então, pode ser coisas relacionadas ao meio ambiente, né? A ecologia. Então, economia também pode ser. Então, pode ser tanto coisas ecológicas ou coisas econômicas. Example. Economy. Economize, né? Que está relacionada aí à economia, dinheiro. Então, ecology, ecosistema, ecospheres, eco-management. Então, sempre que você vê o prefixo eco, ele está relacionado a coisas ecológicas ou coisas econômicas, tá? Pode ser um ou outro. And here, fact, false, femto, fur. Então, tem mais significados aqui. E aí, gente, vocês vão olhar e vocês vão ver que existem muitos prefixos. E de cara, vocês vão ver também muitas palavras que vocês nunca viram. Então, vocês aí não sabem nem o que significa. Vejam bem. Vocês não vão precisar saber. Tem bastantes aqui que são bem interessantes e que a gente vê bastante no nosso dia a dia, tá? Mas não fiquem assustados com esse tanto de prefixo, com esse tanto de sufixo que já existe. Isso aqui é para dar um vocabulário a vocês maior. Então, para quando vocês pegarem uma palavra, vocês conseguirem identificar mais. Porque o que eu percebo? Que vocês têm um pouco de dificuldade quando vocês veem uma palavra, de saber qual é o prefixo dela, qual é o sufixo. E para a gente entender qual é o prefixo e qual é o sufixo, a gente precisa conhecer. Então, um exemplo que eu dei agora, esse eco. Eu acabei de dizer para vocês que eco é um prefixo relacionado à economia e à ecologia. Então, se eu trago uma palavra dessa, por exemplo, aqui para vocês, economic, que não estava ali, né? Economic não está aqui. Mas qual é o prefixo de economic? Agora, para vocês, está fácil de saber que é esse aqui, eco. Por quê, gente? Porque vocês já sabem que eu acabei de conversar com vocês sobre o uso desse prefixo, eco. Eco é um prefixo relacionado a nesse caso, relacionado à economia. Então, essa listinha que está no livro de vocês é para expandir um pouco mais o conhecimento de vocês sobre prefixo e sufixo. Para quando vocês olharem para uma palavra, vocês terem mais facilidades para identificar onde é que está cada coisa, certo? Então, relax, read the text. Eu recomendo que vocês olhem bastante essas palavras, procurem os significados, porque são muitas, não dá para eu dizer todas aqui. Procurem o significado, escrevam, desmembrem elas. Quando eu falo desmembrar, peguem elas, separem bem certinho. Digo, isso aqui é o prefixo dela, aqui é a base. Essa palavra, a palavra original, na verdade, fast, enfim. Descobre a palavra original, vê onde é que está a base, separa do prefixo.
desmembra ela, brinca com ela para você entender a estrutura, ok? And now we have the homework, the production, ok? Nossa production, gente, é o seguinte. Write at least a little piece of a song that you like with words with prefixes and suffixes. Então é muito simples. Você vai dar uma olhada em alguma letra de música in English, ok? Alguma letra de música que você goste, que te interesse. E você vai procurar prefixos e sufixos nessa letra. O que é que eu quero que você faça aqui? Escreva um pedaço dessa música. Gente, não é para escrever a música inteira. Então, peguem um pedacinho de alguma música que vocês conhecem em inglês e que vocês gostam. Olha ela. Vê, não, aqui eu achei umas quatro palavras com prefixo. Umas 4 com sufixo. Coloca aqui o trecho que você pegou, que você resgatou. E circula nesse trecho os prefixos e os sufixos. Então, você achou uma palavra que tem, sei lá, lovely. Você vai botar o trecho da música aqui e você vai circular o lovely, porque é uma palavra que está formada por prefixo ou por sufixo, ok? Recapitulando. Pega a letra da música, pega um trecho da música, circula as palavras que tem prefixo, circula as palavras que tem sufixo, deixa aqui bonitinho para a gente fazer uma correction durante a aula. And guys, we finished for today, okay? So, study, do the exercises, and see you next class. Bye bye.